entrei em depressão, e o que eu faço? A palavra depressão, ela tem o significado de deprimir ou de se abater fisicamente. Ou seja, a depressão ela tem entrado no nosso meio, principalmente no nosso meio cristão, e tem atingido muitas pessoas. E uma coisa interessante é que as escrituras falam a respeito da depressão. Não vem escrito, lógico, né? Óbvio que não está escrito depressão, mas a gente pode enxergar, e até alguns estudos apontam que algumas reações de personagens bíblicos passaram por depressão, por um momento de depressão. Elias, em 1 Reis capítulo 19, a história vai dizer que Elias, após sair de um confronto com os profetas de Baal, os profetas de Azera, ele derrotou aqueles profetas. No capítulo 19 recebe uma ameaça de Jezabel, esposa de Acabe, do rei Acabe, e após ele receber essa ameaça, ele foge. Por quê? Porque ele tinha medo, e conforme esse medo o dominou, fez com que ele saísse do lugar onde ele estava e fosse para um deserto. Quando ele vai para esse deserto, ele se encontra num estado de depressão. Por quê? Porque as reações que a depressão causa em nós são justamente essas. Nós ficamos com medo, ficamos acuados, nos isolamos e acabamos despertando um certo medo tão grande, tão forte dentro de nós que a gente foge das nossas responsabilidades e a gente se esconde. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias foi para o deserto, se escondeu com medo, longe de tudo, se isolou das pessoas. E esse personagem bíblico talvez é o personagem mais citado na Bíblia, que nos demonstra, através das suas reações, essa palavra depressão. Então a gente pode enxergar na vida de Elias que ele passou por esse momento depressivo. E o que precisou acontecer com ele? Deus precisou então enviar para ele sinais de que ele precisava sair desse momento de depressão. Porque o momento de depressão, quando chega na vida de uma pessoa, a pessoa tenta, na verdade, sair, mas não consegue. E ela precisa de um incentivo de Deus e, lógico, também de um incentivo profissional. Eu não sou aqui nenhum hipócrita de falar que todos os psicólogos que têm a sua formação, que estudam sobre isso, e na verdade tudo que eu tenho falado aqui e o que eu estou falando aqui para você são coisas que eu pesquisei através da psicologia. Eu não sou psicólogo, deixando bem claro para você que eu não sou psicólogo, mas eu estudei sobre o assunto para poder te trazer uma base bíblica dentro desse assunto que é a depressão. E nada mais claro do que a psicologia e Deus para nos fazer entender essa questão. Então, se a gente puder olhar para a vida de Elias, a gente vai enxergar que Deus ele enviou sinais para Elias. O primeiro sinal, Deus enviou comida para ele, Deus enviou para ele um anjo para dizer para ele que ele deveria comer, beber, se levantar, ou seja, recuperar o seu vigor e continuar a sua caminhada. Ou seja, Elias precisava sair daquele momento. Por quê? Porque Deus não queria ver ele naquele momento. Deus queria ver a reação de Elias de acordo com aquilo que estava acontecendo com ele. E qual era a reação que Elias deveria ter? Elias deveria se levantar, comer, beber e seguir a sua caminhada. Só que Elias não entendeu isso. Elias comeu, bebeu e continuou debaixo do zimbro ali, debaixo do arbusto que estavam ali, uma árvore que estava ali. E a palavra vai dizer que então Deus envia um anjo novamente e o que acontece com Elias? Em vez dele sair daquela situação, piorou a situação de Elias. Ele entrou para dentro de uma caverna. Só que quando ele entra para dentro de uma caverna, eu vou resumir a história para que você não fique apenas preso nessa situação. Mas Elias, quando entra para dentro de uma caverna, Deus então decidiu falar com ele através de um vento tranquilo e suave, que era a sua voz. E aí o Senhor virou para ele e falou assim: Elias, o que tu está fazendo aí dentro? E ele começou a expor para o Senhor, ou seja, aí já entra um outro fato que a depressão faz conosco. A gente começa a colocar a culpa em tudo que está acontecendo. As pessoas que estão nesse momento de depressão, é um momento tão delicado, tão complicado, que as pessoas olham para qualquer coisa, ou seja, tudo que está à sua volta acaba prejudicando mais ainda a vida daquela pessoa. E ela fica recuada, ela não consegue caminhar, ela fica isolada, ela não consegue comer, porque Elias não conseguia comer, Deus precisou incentivá-lo para que ele pudesse comer novamente. A pessoa não consegue avançar na sua vida, a pessoa não consegue caminhar, ela perde as suas forças. E o Senhor então chega para ele e fala assim o seguinte: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Ou seja, Deus estava dizendo para ele, não é o lugar que você tem que estar. Você precisa sair dessa depressão, você precisa sair desse teu momento ruim e avançar e seguir na palavra que eu liberei sobre você.
o resumo dessa história é o seguinte: Elias não sabia o que iria acontecer, mas ele sai daquela caverna após a palavra de Deus, ou seja, eu entendo que a palavra de Deus ela me liberta. Então essas pessoas elas precisam de uma ajuda profissional e elas precisam de Deus. Essas duas coisas num conjunto trabalham para a libertação dessas pessoas que estão vivendo nesse momento de depressão. E é por isso que eu quero que você entenda isso. Eu quero que você pense nisso, meu amigo. Eu quero que você pense em pessoas que estão apresentando este quadro. Eu não sei se você conhece, mas eu já conheci pessoas que estavam nesse quadro e é um quadro muito delicado. Você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar. Também já escutei muitas histórias de pessoas próximas a mim que passaram por esse quadro, que passaram por esse momento de depressão. E é uma coisa que nós precisamos ajudar as pessoas a se libertarem disso. Elas precisam de uma libertação de Deus e elas precisam de uma libertação profissional. Então, qual é o meu conselho para você? Como eu disse, a depressão ela é real e ela está no meio do povo cristão. De verdade. Não deveria ser assim, mas infelizmente está. As pessoas estão passando por essa situação de depressão e precisam estar libertas disso. Só que elas precisam de pessoas que a ajudem a vencer essa situação que é complicada e delicada no nosso meio. Uma coisa que eu quero dizer para você aqui, eu finalizo dessa forma. Entenda essa situação, não critique a situação que essa pessoa está passando. Se você não está passando por essa situação, mas você conhece uma pessoa que está passando por essa situação, você precisa identificar isso, você precisa perceber os sinais que ela está demonstrando já. O isolamento que nós estamos vivendo hoje acabou mostrando para muitas pessoas o lado dessa área que eu estou dizendo para você do isolamento depressivo. Como assim, Emanuel? Tá ficando doido? Não, não estou ficando doido. Eu estou te dizendo que, sem querer, a gente pode enxergar o quão é ruim estar preso dentro de casa. Dentro de casa, isolado, sem ninguém, sem pessoas para poder estar com você, no caso de pessoas que moram sozinhas. Imagine só a cabeça dessas pessoas. E é por isso que eu estou dizendo que é muito importante que elas estejam próximas de pessoas que vão ajudá-las espiritualmente e ajudá-las profissionalmente. Então, meu conselho para você é, se você conhece alguém assim, eu quero te convidar a você tratar junto comigo dessas pessoas, a cuidar dessas pessoas e ajudá-las em oração e indicar elas também para uma busca profissional, porque elas vão ter uma vida totalmente transformada através de você e através daquilo que você está apresentando para elas, que é a sua ajuda, que é o seu amor. Então, meu amigo, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante, beleza? Deus abençoe a tua vida.